Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo de número 12, do versículo 34 ao versículo 36. Nós faremos a leitura, irmãos, do texto sagrado, da palavra do Senhor, e após a leitura nós oraremos ao Senhor para que nos fale por meio de sua palavra, pregada, uma vez que nos falou pela palavra lida, ou nos falará pela palavra lida, e então, meus irmãos, nós vamos à exposição do texto, ao ensino que ele nos traz, segundo a graça de Deus. Então, o texto diz assim, versículo de número 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, tu enviaste a luz, que é Cristo, ao mundo, e nós temos sido iluminados, ó Pai, por esta luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem que nela crê, a luz que é Cristo. Ó Deus, nesta manhã, que a luz de Cristo, do seu evangelho, do seu ensino, da sua palavra, resplandeça sobre nós, ó Pai, e nos ilumine, ó Deus. Porque como vimos no texto, ó Pai, nem sempre, ó Deus, nós a teremos conosco a oportunidade de crermos na luz. Se nós rejeitarmos a luz, ela se irá do nosso meio. E nós estaremos para sempre em trevas. Portanto, abençoe-nos, ó Pai, nesta manhã, a não rejeitarmos a oportunidade que nos é dada, enquanto temos a luz, que é Cristo. Assim, nós te oramos, te pedimos nessa esperança, ó Deus, e nessa certeza também, de que o Senhor prometeu falar aos santos e eleitos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós vemos, ele nos traz uma pergunta que os judeus fazem a Jesus, quando Jesus acaba de discursar sobre a sua hora chegada. Lembram-se que nós temos visto isso? Nós vimos, a partir do capítulo 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele é saudado como Messias, não espiritual, mas o Messias político, aquele que vai derrubar Roma, o que derrubaria Roma, mostrando que a multidão não tinha compreensão de fato de que Messias Jesus era, e eles saúdam Jesus esperando que Jesus os livrasse da opressão romana, da tirania romana, e então nós vimos aquela manifestação da multidão, e depois nós vemos que os gregos, logo em seguida, na entrada da semana, nós vemos que Jesus entrou em Jerusalém no domingo, e provavelmente no texto em que estamos, esses acontecimentos, eles são de uma terça-feira, após o domingo daquela semana derradeira que levaria o Senhor Jesus Cristo à cruz na sexta-feira. Ele entra no domingo em Jerusalém e agora ele fala a esses judeus numa terça-feira, muito provavelmente numa terça-feira, e essa conversa que nós vemos acontece numa terça-feira à tarde, provavelmente, segundo os estudiosos. E aí então, meus irmãos, nós vemos esse quadro em que Jesus fala que é chegada a hora, quando os gregos vêm, lembram-se? Ele está atraindo os gentios, os gregos, ele está atraindo, então ele se lembra que através da hora da cruz, ele vai atrair o mundo todo a ele vai chamar do mundo os que são seus a crerem nele. Então, através da cruz, ele atrairá todos os homens a ele, uns para rejeitá-lo e serem condenados, outros para crerem e serem salvos, mas todos os homens têm que tomar uma posição diante da cruz. Esse é o ponto. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo vai atrair todo o mundo a ele, é que todos os homens terão que tomar uma decisão diante da cruz, ou crer no Cristo crucificado, ou rejeitá-lo. Crendo, teriam salvação. Rejeitando,
perdição. Mas Cristo, ele atrai o mundo inteiro. E quando os gentios, como nós temos visto, né, aos domingos pela manhã, quando os gentios, esses últimos domingos, quando os gentios chegam a Jesus, ele se lembra disso. Que a cruz vai atrair todos os homens a ele. Não só os judeus que estavam ouvindo ele, mas agora os gentios também se chegam. O que de fato mostra a Jesus que a hora é chegada, a hora da cruz está se aproximando. Quando ele vai atrair a humanidade a ele. E ele fala as palavras aqui, né? Minha hora é chegada, a hora da glorificação do Filho do Homem. E os seus ouvintes despertam nos seus ouvintes, essas palavras de Jesus despertam uma curiosidade, uma pergunta, uma indagação, que nós vemos logo aí no início do texto que lemos no versículo 34. Olha a pergunta que eles fazem. Replicou-lhe, pois, a multidão, ou seja, a multidão lhe fez uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então veja, aqui a ideia, meus irmãos, é que Jesus havia se referido a si mesmo como Filho do Homem. Isso está no versículo 23. Veja aí o versículo de número 23. Versículo de número 23, meus irmãos, diz, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em muitos momentos, em muitas palavras de Jesus, durante esse evangelho de João, ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. Então, aqui, meus irmãos, os judeus que estão ouvindo, a multidão que está ouvindo, começa a entender corretamente, isso eles entendem corretamente, que Jesus está se identificando como Filho do Homem. Ele está se identificando, ele está chamando a si mesmo de o Filho do Homem. Bom, meus irmãos, isso faz com que os judeus façam duas relações aqui. Na mente deles, fazem duas relações quando eles percebem que Jesus está se identificando como Filho do Homem. Quais são as duas relações na mente dos judeus, dessa multidão? A primeira é a seguinte: eles ouvem Jesus falar sobre a glorificação do Filho do Homem. E ouvem Jesus falar sobre o levantar dele. O Filho do Homem será levantado. Ele diz isso aqui no texto. Ele fala, o Filho do Homem será levantado. E aí, eles então relacionam as duas coisas ligadas à morte de Jesus. Eles entendem que Jesus está dizendo que ele é o Filho do Homem. E como ele será glorificado através do seu levantar, que é uma referência à cruz, ele será pregado na cruz e levantado. Então eles entendem que Jesus está falando que ele é o Filho do Homem e que ele passará por um levantamento, que é a morte dele. Eles conseguem fazer essa relação, ok? Essa é a primeira relação que eles conseguem fazer, Jorge. Que Jesus é o Messias, o Filho do Homem, porque ele se chama a si mesmo de Filho do Homem, e ele fala de morte através de o Filho do Homem será levantado. Então eles começam a entender que Jesus está dizendo que o Filho do Homem, o Messias, será morto. Ok? Essa é a primeira relação. A segunda relação é que quando Jesus chama-se a si mesmo de Filho do Homem, ele está falando que ele é o Messias. E da onde os judeus tiraram essa relação de Filho do Homem com o Messias? Do próprio Antigo Testamento, e eles estavam certos nisso. Lá em Daniel 7, versículos 13 e 14, eu vou ler para os irmãos. Lá diz claramente que o Filho do Homem é o Messias que há de reinar. Olha só o texto, vou ler para vocês. Daniel diz assim, o profeta: eu estava olhando nas minhas visões da noite, foi dado uma visão a ele, da parte de Deus. E eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Daniel diz, Deus me deu uma visão na noite, e na minha visão eu vi, vindo nas nuvens, um como o Filho do Homem. E aí veja, continua Daniel, e dirigiu-se a ele, ou dirigiu-se melhor, o Filho do Homem, ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi ao Filho do Homem dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então veja, Daniel vê o Filho do Homem vindo das nuvens, achegando-se ao ancião de dias, que é a figura de Deus, o Pai, e recebendo do ancião de dias o domínio, o governo, o reino. Então o judeu, quando lia Daniel 7, 13 e 14, fazia essa relação
perfeita, correta. O Filho do Homem é o Messias, é o Rei davídico eterno. Porque ele, o Filho do Homem, recebe o governo de Deus, o reino de Deus. Então, quando Jesus está chamando-se de Filho do Homem, Vitor, eles então identificam Jesus como Messias, porque estão lembrando de Daniel. Ah, então você está dizendo que você é o Messias? Ok? Mas Jesus diz que o Filho do Homem será levantado, fazendo referência à morte dele. Aliás, João deixa isso claro. Olha só o versículo de número 33. O versículo 32, quando Jesus diz: e eu, olha Jesus dizendo, quando for levantado, tá vendo? Da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então o Filho do Homem será levantado, Cristiane. E agora veja o que João comenta, o apóstolo. Versículo 33. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Então eles entenderam. Não só o apóstolo, mas os judeus entenderam que ser levantado apontava para a morte. Então veja, se o Filho do Homem é o Messias e Jesus se identifica como o Filho do Homem, então ele é o Messias. Como é que o Messias que permanecerá para sempre pode morrer? Porque ele falou, o Filho do Homem será levantado, o Filho do Homem vai morrer. Mas ele disse, não, mas as Escrituras dizem que o Filho do Homem permanecerá para sempre. E aí, não só Daniel dá base para isso, quando continua dizendo assim, o seu domínio, falando do Filho do Homem na profecia, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, na profecia de Daniel, que fala do Filho do Homem, fala que o reino que ele recebe da parte de Deus é eterno, não passará. Mas não é só Daniel que diz isso. Olha só, eu vou ler para vocês Isaías, falando sobre o reino messiânico. Olha só, Isaías diz assim, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Então, o reino do Filho do Homem, o Messias, é para sempre. Não pode passar, não pode acabar. Lá em Ezequiel 37 diz assim, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos e seus filhos, para sempre. E Davi, Davi já tinha morrido nessa época do profeta Ezequiel. Só que Davi é um arquétipo do Messias. O nome dele é utilizado para falar do Messias. Então diz assim, então Davi, e nós podemos dizer, então o Messias, o filho de Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Ezequiel 37, 25. Deu para entender, irmãos? Jesus fala que é o Filho do Homem. O Filho do Homem, segundo Daniel, é o Messias. Segundo a profecia de Isaías, Ezequiel e outros, o Messias terá um reino eterno, que não passará. Então veja, como é que o Messias pode morrer se o reino dele é eterno e não passará? É por isso que os judeus então perguntam, a multidão pergunta. Olha o que eles perguntam. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, que o reino dele é eterno. E você está se identificando como o Cristo, o Messias. Como dizes tu ser necessário que ele morra? Aqui, ser necessário que ele seja levantado, Felipe, Ricardo e Denilson. Como? Como é que ele vai morrer se o reino dele é eterno? Aí olha a pergunta final. Quem é esse filho do homem? A ideia aqui dessa pergunta, ela não é Patrick, Diácono Paulo, Cida, ela não é Vanessa e minha irmã Leila, ela não é uma pergunta pedindo a Jesus que identifique quem é. Parece que essa Laura, é a pergunta que eles fazem. Quem é o Filho do Homem? Pode dar a entender que eles estão falando assim, mostra para nós quem que é. Mas não é essa, a pergunta não está falando disso. A pergunta é a seguinte, eles já entenderam que Jesus está se referindo a ele mesmo como o Messias. Então não estão perguntando quem é, eles já entenderam que Jesus está se apresentando como o Filho do Homem e o Messias. A pergunta é, que tipo de Messias você está dizendo? Você está proclamando? Qual é o tipo dele? Porque o Messias que nós conhecemos dura para sempre. Ele é o Rei eterno. E você diz que você vai morrer. Então que tipo de Messias você é? Que tipo de Messias você proclama? E essa é a pergunta até hoje, não é?
Heloísa, que os homens fazem? Anitta e Diácono João, que tipo de Messias Cristo é? É político? Ele prometeu melhorar a nossa vida aqui? É espiritual? É um Messias falso? É verdadeiro? É um charlatão? É o próprio Deus? Que tipo de Messias Cristo é? Essa é uma pergunta que ainda repercute hoje. E essa é a pergunta que eles fizeram. Mas olha a resposta de Jesus. Vamos ver o que Jesus responde a eles? Olha o versículo de número 35. Vamos ver juntos, 35? Leamos juntos. Respondeu-lhes Jesus: ainda um pouco para andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É interessante que Jesus, ele parece não responder a pergunta diretamente. Certo? A pergunta ele não responde. Quando dizem a ele, que tipo de Messias você é? Qual tipo de Messias você se apresenta a ser? Ele não responde a pergunta em si, mas ele faz uma exortação urgente ao invés disso. O que Jesus faz aqui não é responder a pergunta, é exortá-los com urgência. E aqui fica claro, olha só a resposta. A primeira parte dela. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz. Irmãos, Jesus já havia dito muitas vezes ser o Messias enviado por Deus. E essa multidão, por assim dizer, já estava cansada, entre aspas, por assim dizer, de ouvi-lo falar sobre isso. Ele era o Messias enviado por Deus para salvar o seu povo. Mas eles insistiam nessa pergunta, em fazer, de fato, como se desentendidos, querendo saber mais e mais, e nunca tomavam posição. Não há pessoas assim? Não existem pessoas assim? Elas são colocadas diante do Evangelho de Cristo. Elas já ouviram o que tem que fazer. Elas já foram doutrinadas, mas elas estão sempre a protelar, como se desentendidos fossem, sempre fazendo questões para que, quando respondidas essas várias questões, então eles assumam um compromisso com Cristo. Não é verdade? Às vezes você lida com pessoas assim, que você já falou diversas vezes sobre Cristo para ela e ela volta às mesmas perguntas. Ela não quer se mostrar a princípio rejeitando, por isso ela mostra-se interessada, mas ao mesmo tempo ela não quer assumir compromisso, porque ela vive se me protelando e diz não ter entendido muito bem ainda. Talvez Jesus estivesse diante desta multidão, que tivesse esse espírito. E por isso, ao invés de respondê-los, ele lhes fez uma advertência urgente. Andai na luz enquanto tendes a luz. O que vos falta para assumir um compromisso com a luz? Assumam, porque vocês nem sempre a terão. Jesus aqui já havia dito, como dissemos várias vezes, que ele era o Messias enviado por Deus. Mas o que ele faz aqui é se referir à sua iminente morte. Ainda por um pouco a luz está convosco. Ou seja, Jesus iria entregar-se a si mesmo e seria retirado do meio deles. E exorta então as multidões a andar nele, que é a luz, enquanto a tem. Enquanto ela está disponível. E Jesus faz outra advertência. Por que deve ser urgente andar na luz? Para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas, diz o Senhor, não sabe para onde vai. A ideia aqui é para que as trevas não vos apanhem, é para que as trevas não vos dominem. Para que vocês não fiquem dominados pelas trevas, tendo rejeitado a luz, enquanto tinham tempo de aceitá-la. Jesus está diante deles, mas não por muito tempo. A cruz o levará. E nessa hora que Jesus for retirado do meio deles, as trevas dominarão. Eles serão apanhados pelas trevas. Aqueles que não andaram da luz estarão sem saber para onde ir. Vocês se lembram de Judas Iscariotes? Esse texto
ele é personificado, essa verdade é personificada na pessoa de Judas, o traidor. Não é verdade? Pensem. Quanto tempo ele esteve exposto à luz? Por quanto tempo ele esteve diante da luz? Mas ele nunca andou na luz. Até então que as trevas o apanharam. Lembram-se? Ele vem de Jesus. E depois de ver o que estava acontecendo com Jesus, ele tem um remorso, ele tem um sentimento ruim, só que ele não se preparou para passar pelas trevas. Ele não havia crido em Jesus, ele rejeitou os seus ensinos. Ele era ladrão desde o princípio, ele era ganancioso, é um homem que queria saber só de dinheiro. Ele não se preocupou em andar na luz, em guardá-la no coração, em tê-la consigo, dentro de si. E quando as trevas o apanharam, as trevas da culpa, ele não pôde resistir. Ele foi dominado pelas trevas. E a Bíblia diz que então foi-se e enforcou-se. E foi para o lugar que ele era próprio, para o inferno. Porque a luz esteve diante dele, mas ele nunca atendeu à luz. E as trevas o apanharam e o destruíram. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aqueles que não andam na luz, as trevas os apanharão e dominarão. E eles serão destruídos pelas trevas, serão tragados por elas. Todavia, os que andam na luz que é Cristo, esta luz os fortalecerá e os guardará quando as trevas chegarem. Pense agora em Pedro. Nós pensamos em Judas. Agora pense em Pedro. Pedro andou na luz, apesar de suas falhas, como nós também falhamos. Ele creu em Jesus Cristo, ele creu na luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Quando ele traiu Jesus, as trevas se aproximaram dele, lembram-se? Ele chorou amargamente, mas porque ele creu na luz, houve luz para ele naquele momento. Ele creu que Jesus Cristo poderia perdoá-lo. Ele creu que havia esperança para ele, mesmo nos seus pecados. Ele creu em Jesus Cristo, ele foi perdoado, ele foi restaurado, porque ele creu na luz. A luz, as trevas não o apanharam. Estiveram sobre ele, mas não tiveram poder sobre ele. Estiveram sobre ele, mas não dentro dele, porque ele creu na luz. Veja, tanto Judas quanto Pedro pecaram, só que um rejeitou a luz e as trevas o apanharam. O outro creu na luz. E no momento de trevas, a luz que é Cristo brilhou no seu coração, na esperança do perdão dos pecados, na redenção, na remissão, na restauração. E ele foi salvo. Vejam, é disso que Cristo está falando. Andai agora na luz enquanto há tempo, antes que venham as trevas, os momentos de sofrimento, de luto, de angústia, de crise, para que as trevas não vos apanhem. É disso que fala Jesus. A advertência, então, é urgente. Não se deve esperar em se comprometer com Jesus na hora ou depois da cruz. Jesus diz, andai na luz agora. Não é depois da cruz. Porque depois da cruz, Jesus será tirado do meio deles, e então virá as trevas. Virão, melhor, as trevas. E então Jesus diz, agora é a hora, andai agora, andai na luz. Devem fazê-lo antes, agora, para que quando Jesus lhes fosse tirado, não se encontrasse em trevas absolutas. Mas vamos continuar o texto. Versículo 36. Olha só o que diz o texto. Jesus diz, vamos ler juntos? Leiamos. Enquanto Jesus disse essas coisas, retirando-se. Enquanto tendes a luz, que é a primeira parte do versículo, crede na luz, para que vos torneis, melhor, filhos da luz. Então, enquanto tendes a luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Irmãos, filhos da luz é uma expressão própria do hebraísmo. Não só João a utiliza aqui, como Paulo a utiliza duas vezes. Em Efésios 5, 8, Paulo diz assim, pois outrora ereis trevas, porém agora sois filhos do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Efésios 5, 8
9. Paulo diz, andai como filhos da luz. E agora João diz, Jesus, ele fala, né, portanto as palavras de Jesus, para que vos torneis filhos da luz. Então é uma expressão idiomática própria do hebraísmo. E a ideia aqui é que os filhos da luz revelam qualidades éticas da luz. Nesse caso aqui, crer em Jesus Cristo torna o homem um filho da luz. E esse homem que crê em Jesus Cristo produzirá as obras da luz. As boas obras. Ou o fruto do Espírito, que é sinônimo para as obras, as boas obras ou obras da luz. Portanto, meus irmãos, qual é a maneira que nós nos consolamos, que nós nos certificamos que nós somos filhos da luz? Se nós cremos em Jesus e temos andado como filhos da luz. Esta é a prova de que nós temos andado na luz, feito as obras da luz, não as obras das trevas. Mentira, cobiça, adultério, rebeldia, ingratidão, murmuração, calúnia. Essas são obras das trevas. Mas paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, essas coisas são próprias dos filhos da luz. Eles são aqueles que andam na luz. Ou seja, o caráter deles, pela graça de Cristo em quem creem, foi transformado. Então eles têm andado na luz. É isso que Jesus diz. Enquanto tendes a luz, enquanto o evangelho de Cristo, que é a luz, porque é o evangelho de Cristo que é a luz, está sobre nós, devemos crer na luz, para que nos tornemos, para que a nossa vida, o nosso caráter, seja transformado no caráter dos filhos da luz. Crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, meus irmãos, como diz o texto. Há sempre muitas pessoas que ouvem o Evangelho. Hoje de manhã nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez, mais um domingo, dia do Senhor, ouvindo o Evangelho. A luz está resplandecendo sobre nós novamente. O fato da luz estar sendo resplandecendo melhor sobre nós não significa que ela está em cada um de nós. É verdade que a luz agora, o Evangelho de Cristo, está resplandecendo sobre nós. Mas pode ser que ela não esteja em todos nós. E isso é diferente. As pessoas ouvem o Evangelho, porém podem não andar na luz, isso é, elas não demonstram, mediante sua conduta, que aceitaram a luz, que creram em Jesus, que tomaram para si a mensagem, e aquilo modificou o coração delas. Pessoas que nunca assumem o compromisso com Cristo, estão sempre ali. Irmãos, lembram-se de Judas. Isso é uma advertência para mim e para você. Quem está em pé, veja que não caia. Quem está em pé, veja que não caia. Eu e você somos advertidos. Pense em Judas. Ele estava no grupo apostólico, no colégio apostólico. A luz estava brilhando repetidas vezes sobre ele, mas dentro dele eram trevas. Eram trevas dentro dele. Embora ele estivesse no ambiente da luz, dentro dele havia muitas trevas. Por isso, irmãos, nós devemos crer na luz enquanto a luz resplandece sobre nós. Enquanto o Evangelho é pregado e nós temos oportunidade de ouvir, nós devemos crer e demonstrar pelo poder do Espírito a nossa conduta transformada pelo Evangelho, para então sermos consolados e termos a certeza de que, Bruno, somos de fato, Caio, filhos da luz, Marconi. Mas Jesus, o texto termina com a nota do apóstolo João. Olha só, vamos ver juntos? O final do texto 36, quando diz Jesus disse essas coisas. Leamos aí juntos? Jesus disse... Irmãos, Jesus havia feito algo parecido no capítulo 8 de João, no versículo 59. Lá diz assim: então pegaram em pedras para atirarem em Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então ele havia, em determinada feita anterior, se ocultado dos homens que estavam ao seu redor. Ele agora faz de novo. Diz o texto que Jesus, tendo dito essas coisas, retirou-se deles, ocultando-se. Mas agora, meus irmãos, diferente do que nos narra o capítulo 8, agora essa retirada significa muito mais do que aquela retirada anterior, quando queriam apedrejá-lo. Ele se retirou porque não era chegada a sua hora. Agora a hora é chegada. Então, essa retirada
significa muito mais. É muito mais profunda do que aquela primeira. Irmãos, é preciso nós lembrarmos que nós estamos aqui provavelmente numa terça-feira, naquela semana chamada Semana da Paixão, né? Que começa no domingo, na entrada triunfal em Jerusalém, e termina na sexta com a morte, e aí domingo da ressurreição. Certo? Nós estamos provavelmente numa terça-feira. Depois desta conversa com os judeus, desta advertência, Jesus não vai falar mais com os judeus. Ele não vai falar mais. Se você pegar agora, até o final do Evangelho de João, Jesus só se dá agora aos seus discípulos. Tânia, ele só vai falar com os seus discípulos. Ele vai instruí-los, confortá-los, animá-los, prepará-los, estará com eles até a hora da sua morte. Até ser retirado deles lá no jardim do Getsemane. Mas ele vai se dar agora só aos seus discípulos, aqueles a quem ele escolhera. Ele não mais falará com os judeus. Ou seja, esta é uma parábola que aponta para Jesus sendo retirado deles. A luz está sendo retirada. A parábola da luz que Jesus conta, andem na luz para que a luz não seja retirada de vocês, antes que ela seja melhor, para que vocês não estejam em trevas, aconteceria dali a dias, dali a alguns momentos, quando eles não teriam mais oportunidade de ouvir a Jesus, os seus ensinos, as suas palavras de amor ou de repreensão bondosa. Isso seria tirado deles. A partir desse momento aqui, ele não mais falará com os judeus. Então a luz realmente haveria de ser retirada. E aí as trevas tomariam a mente daqueles homens. Meus irmãos, não só o ministério de Jesus estava chegando ao fim. Dali a dias ele seria crucificado. Mas por sua retirada, sua ocultação consciente do povo, ele se retirou deles conscientemente. É como se Jesus tivesse dito assim: a chance acabou. O momento oportuno da salvação acabou. É isso mesmo. Agora, vocês ou tomarão a decisão, ou permanecerão sob condenação. Acabou o momento da luz estar diante de vocês. Aqui é uma advertência dramática de julgamento. Ou seja, ou vocês creem agora na luz, ou vocês não crerão mais, porque ela será retirada de vocês. E é o que está acontecendo aqui. Quando Jesus se oculta deles, é a luz sendo retirada. Eu termino aqui o nosso sermão com duas aplicações. Uma tem a ver conosco, a outra tem a ver com as pessoas que vivem ao nosso redor. Uma aplicação tem a ver conosco, a outra com as pessoas que vivem ao nosso redor. A primeira tem a ver conosco e fala sobre o nosso comprometimento com a luz. Irmãos, não pensemos que essas advertências ditas aos judeus foram ditas apenas a eles. Elas foram ditas para nós igualmente, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Irmãos, os fins dos tempos têm chegado sobre nós. Nós estamos nos fins dos tempos. Aliás, como eu digo, irmãos, como nós lembramos aqui, o fim do tempo pode chegar antes para mim e para você do que você imagina, do que eu posso imaginar. Não sabemos se nós terminaremos o dia vivos. Hoje pode ser o fim do tempo para mim e para você. Mas se não for, certamente o será quando Cristo voltar, e Ele urge em voltar. A sua chegada está mais próxima do que antes, do que ontem. Por isso, meus irmãos, há uma advertência para nós aqui. O trono da graça não permanecerá para sempre. É o que diz o texto, Bárbara e Débora e Valéria e Vitória e Gláucia. A luz será retirada. O trono da graça não permanecerá para sempre. Um dia ele será removido e o trono do juízo será estabelecido no seu lugar. Ao invés do trono da graça, chegará o dia do juízo, o trono do juízo. A porta da salvação pela fé não ficará sempre aberta. Um dia será fechada para sempre. E o número dos eleitos estará completo. Você lembra de Noé, quando fala de porta fechada?
Noé é uma história que aponta para essa verdade. Que a proposta de salvação tem uma hora que termina, tem uma hora que acaba, tem uma hora que a porta é fechada e ninguém mais entra. Olha o que diz o texto da Bíblia em Noé, lá em Gênesis. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Fez Noé como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis 7, 1 e versículo 16. Entrou Noé na arca como o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor, não foi Noé, o Senhor fechou a porta para que ninguém mais entrasse. Vocês conseguem, irmãos, nós conseguimos imaginar o desespero das pessoas quando o dilúvio começou. E talvez as pessoas, o texto não diz, mas talvez as pessoas batessem na porta da arca. E talvez Noé, da porta, do lado de dentro, pudesse até desejar abrir. Mas o Senhor havia fechado. O Senhor havia fechado. Deus, por meio de Noé, havia avisado da urgência de crerem na pregação e se prepararem para a salvação. Em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, Noé é chamado pregador da justiça. A ideia, então Pedro nos revela que Noé, enquanto pregava os pregos na arca, por assim dizer, estava dizendo àqueles homens para entrarem na arca, se arrependerem e entrarem, porque Deus cumpriria a sua palavra de juízo. Mas aqueles homens não se importaram. A luz estava brilhando no meio deles. Mas eles não se importaram. E veio o dilúvio e os tragou a todos. Faraó também viu a luz da salvação. Lembra-se de Faraó? Quantas oportunidades Faraó teve? Através de Deus, por meio de Moisés. Arrependa-se, Faraó. Deixe o povo ir. E ele cada vez mais endureceu seu coração. Faraó foi destruído. A luz brilhou sobre ele. Ele viu as maravilhas de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu os grandes sinais e portentos do Senhor. Mas ele endureceu o seu coração. Mesmo diante de luz intensa, ele obscureceu o seu coração. Quantos exemplos nós podemos lembrar de pessoas que tiveram a luz e nunca se comprometeram com ela? Essas coisas nos ensinam que nós necessitamos nos apegar a Cristo agora, enquanto há tempo, enquanto a luz está diante de nós. Devemos nos apegar mais à leitura da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Devemos zelar mais pelos domingos, toda a oportunidade que tivermos no culto de Deus, estarmos lá adorando a Deus, sendo ensinados, porque as trevas virão, irmãos, elas nos alcançarão, irmãos. E se nós não tivermos a luz e andando na luz, nós seremos dominados por elas, irmãos. Muitos são, irmãos, muitos são. Porque não têm andado na luz, embora a luz esteja brilhando sobre eles, eles não têm andado na luz e as trevas os apanharão certamente. Devemos zelar nas orações ao Senhor, na comunhão dos santos, nas boas obras. Todas essas coisas pertencem à luz que é Cristo e procedem dele. Nós devemos agarrar essas coisas, porque nós não sabemos a hora em que a luz nos será retirada e as trevas chegarão. Um teólogo falecido, já na glória com o Senhor, diante da luz de Cristo, escreveu o seguinte, abre aspas, a recordação de oportunidades perdidas e mal utilizadas será a própria essência do inferno. A recordação de oportunidades perdidas e mal utilizadas será a própria essência do inferno. A luz brilhou sobre mim e eu rejeitei a luz. E agora eu estou no inferno, debaixo da ira de Deus, para sempre. Irmãos, como é que nós podemos ter dimensão disso? Debaixo da ira do Deus justo para sempre, por toda a eternidade. Ah, irmãos, quantos lamentarão naquele dia que tiveram luz e não andaram na luz, e agora as trevas os dominaram para sempre. Deus tem dito a você, deixe o pecado, abandone o pecado. A palavra dele tem brilhado sobre nós, e nós temos resistido.
As trevas nos dominarão, ele prometeu, se nós não nos arrependermos, se nós não nos apegarmos a ele, se nós não nos dermos a ele. Se você é um filho da luz, você vai andar na luz. Você se apegará à luz. Você não só terá a luz brilhando agora, como você a tem agora, nesse momento, como a luz penetrará em você e iluminará todo o seu corpo, todo o seu coração e sua mente. E você perceberá que Cristo é a coisa mais importante, a qual você deve se apegar. Eu termino essa primeira parte, que tem a ver conosco, que diz respeito a nós e o nosso compromisso com a luz, com a citação de Paulo aos Romanos. Paulo diz assim para nós: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Desperta do seu sono de trevas. Acorda e Cristo te iluminará. Se apegue à luz, porque ela será retirada. Se apegue enquanto há tempo. A segunda aplicação, como nós dissemos, tem a ver com os que estão ao nosso redor. A primeira, como vimos, tem a ver conosco. Devemos apegar à luz enquanto temos conosco. E agora, a segunda aplicação e última tem a ver com os que estão ao nosso redor. Devemos com mais urgência falar da luz, que é Cristo, aos que estão em nosso redor e não creem nele. Eu creio que talvez todos nós aqui conheçamos alguém ou tenhamos em casa alguém que não crê em Cristo. Talvez nós conheçamos alguém que diz crer em Cristo, mas não assume a posição diante dele. É preciso admoestá-los com mais firmeza, irmãos. Eles morrerão sem Cristo e estarão para sempre na eternidade, debaixo da ira de Deus, no inferno. É isso que acontecerá com o seu parente. Esse que não tem ainda se convertido. Esse que não aceitou a Cristo ainda. É isso que acontecerá com ele. Deus o destruirá eternamente no fogo do inferno. É isso que vai acontecer com ele. Não importa o quanto ele seja bem sucedido aqui. Não importa quanto dinheiro ele tem aqui. Não importa quanto um bom marido ele seja. Ou uma esposa prudente. Ou um filho amado. Ele, se não crê em Cristo, será destruído eternamente. E nós precisamos falar. Avisos. Que eles te odeiem. Mas avisos. Avisos. Não fique constrangido. Eles morrerão se não ouvirem. Que mal você e eu poderíamos fazer a estes homens que seja maior do que aquilo que lhes acontecerá se forem para o inferno? Qual é o mal que você pode fazer a eles? Maior do que a alma deles perecer no inferno. Que mal você pode fazer a eles? Fale de Cristo, ainda que os incomode. Fale. Nossa responsabilidade é tão grande que Deus cobrará de nós o nosso silêncio. Deus escrevendo e falando por meio do profeta Ezequiel, disse ao profeta: mas se o atalaia vir que a espada vem, e não tocar a trombeta, e não avisar, e o povo não for de fato atentado, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, o que foi abatido em sua iniquidade perecerá, mas o seu sangue derramarei, ou cobrarei, demandarei da mão do atalaia. Se o atalaia não avisar, o ímpio morrerá no seu pecado, mas o Senhor Deus cobrará de uma forma que ele não diz aqui e eu não quero descobrir. Que o sangue de quem foi e eu não avisei será cobrado da minha mão. Do atalaia demandarei o sangue do ímpio, se ele não avisar. Por outro lado, se falares ao perverso, para avisá-lo do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter mesmo com o seu aviso, morrerá o perverso na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Se você falar ao perverso, ao ímpio, para que ele se arrependa, e ele não se arrepender, ele morrerá nos seus pecados, mas você
terá livre a sua alma. Deus não cobrar isso de você, porque você avisou. Porque você falou. Porque você o alertou. Irmãos, há um compromisso nosso diante da luz, urgente, antes que a luz seja retirada do nosso meio. E há um compromisso nosso com os que estão ao nosso redor. Nós devemos avisá-los de que a luz se retirará em breve e que não haverá para sempre oportunidades. Mesmo que nos odeiem, não há problema. Mesmo que fiquem chateados conosco, não há problema. Entretanto, o que nos importa é que Cristo nos aprove. Que Cristo nos aprove e que eles sejam testemunhas de que em amor nós o avisamos. Os avisamos. Nós dissemos a eles. Veja que promessa há para aqueles que avisam os seus entes queridos, na esperança que Deus pode, de fato, convertê-los. Tiago diz assim, eu termino. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho salvará ele da morte e cobrirá a multidão de pecados. Irmãos, Deus não deu uma promessa específica que vai salvar o meu e o seu parente. Embora Ele possa fazer isso e tenha poder para fazer isso. E nós temos essa esperança. Mas Deus nos deu uma ordem específica, clara em Sua palavra. Nós devemos adverti-los. Nós devemos avisá-los. Nós devemos falar seriamente com eles. Ainda que não se agradem, não importa. Nem todo remédio é doce. Nem todo remédio é agradável. Mas o intuito é salvar a vida daqueles que estão ao nosso redor. A coisa mais importante que eles têm de ouvir de você é que eles estão caminhando para a morte. E eles precisam de Cristo Jesus antes que a luz seja retirada deles. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.